Olá, sejam bem-vindos a este webinar. O meu nome é Cristina Maia e, juntamente com as colegas Ana Margarida Maia e Helena Santos, sou coautora do projeto Aqui há HGP. É frequente ouvir os colegas dizerem o quão importante e necessário seria haver uma formação sobre as aprendizagens essenciais. E nós, como professoras, sabemos a importância de estarmos atualizados relativamente aos documentos curriculares, nomeadamente as aprendizagens essenciais de História e Geografia de Portugal e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Neste sentido, a nossa equipa preparou este webinar para relembrarmos alguns tópicos importantes para melhor compreendermos estes documentos e descortinar a forma como se complementam. Como sabem, as aprendizagens essenciais surgiram como uma evolução das metas curriculares. Uma das principais mudanças foi a priorização do conteúdo, pois, enquanto as metas curriculares abrangiam um conjunto amplo de objetivos, as aprendizagens essenciais apresentam uma estrutura mais objetiva, apontando o essencial que os alunos devem alcançar ao longo do ano, quer ao nível dos conteúdos, quer ao nível das competências que se pretendem desenvolver na nossa e com a nossa disciplina. As aprendizagens essenciais constituem-se, desse modo, como o documento curricular base para a planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, procurando que os alunos compreendam o papel fundamental que a História e a Geografia desempenham no estudo do país. Sabemos, no entanto, que a interpretação das aprendizagens essenciais pode apresentar uma série de desafios, especialmente no que diz respeito à escolha e à abordagem de determinados temas. Uma vez que apontam para os tópicos que são considerados essenciais, exigindo uma importante reflexão sobre os conteúdos que devem ou não devem ser considerados. E essa escolha implica uma análise rigorosa e a percepção do que efetivamente mudou. Para vos ajudar, propomos então uma análise através de uma tabela comparativa entre o currículo das metas curriculares de 2012, que orientaram o processo de ensino e aprendizagem da nossa disciplina até 2018, e as aprendizagens essenciais que agora o norteiam. Comecemos por atentar nesta legenda, que é fundamental para podermos comparar os dois documentos. O que está riscado a vermelho corresponde aos conteúdos que foram eliminados e, portanto, situam-se sempre na coluna do lado esquerdo das metas curriculares. O que está azul corresponde a um novo descritor de desempenho das aprendizagens essenciais. A nota representada com um cardinal significa que o texto relativo aos conteúdos dos descritores de desempenho das metas curriculares foi elaborado por nós, de forma a facilitar a comparação entre os dois documentos, pois, se bem se recordam, os descritores das metas curriculares eram bastante descritivos, muito extensos. Por isso, todos os descritores do antigo documento orientador surgem a cor-de-rosa, mas não são uma transcrição pura do texto original, mas a nossa adaptação desse texto. Por vezes irão surgir também alguns asteriscos. Apenas um asterisco significa que há uma sequência diferente na abordagem dos conteúdos. E 2 asteriscos referem-se a uma nova organização. Isso pode acontecer logo com os próprios títulos dos domínios e subdomínios. No 6º ano de escolaridade, as aprendizagens essenciais incidem no estudo de Portugal no passado e no presente, do século XVIII ao Portugal de hoje. Analisando o primeiro domínio, o domínio 4, percebemos que o título se manteve comparativamente ao antigo documento curricular, o das metas curriculares. No entanto, a designação do subdomínio 4.1 passou a ser intitulado Portugal no século XVIII, deixando claro que deixaremos de abordar as questões da arte no século XVIII. Mas para além da arte, percebemos que os descritores 1, 3 e 8 também foram eliminados. Contudo, o descritor relativo à miscigenação é abordado no 5º ano, no subdomínio dedicado à expansão marítima. Ainda neste subdomínio, as aprendizagens essenciais apresentam 2 novos descritores.
nomeadamente evidenciar a importância da introdução de novas culturas, como a batata e o milho, para a melhoria da dieta e para o aumento populacional em Portugal. E demonstrar a importância do legado africano nas sociedades portuguesa e brasileira. Quanto ao subdomínio 4.2, verificamos que o título A Revolução Francesa de 1789 e os seus reflexos em Portugal foi substituído pelo título O Triunfo do Liberalismo. Fica assim evidente o foco dado à Revolução Liberal e não à Revolução Francesa e as suas implicações. E nesse sentido foram retirados os descritores 1, 2, 3 e 4. Mas quando atentamos na AE 9, percebemos que vamos continuar a abordar as invasões napoleónicas e, por isso, ainda que de forma muito superficial, teremos de explorar a Revolução Francesa e os seus ideais, até como um mote para a Revolução Liberal Portuguesa. Vemos também que o descritor 4, relativo ao bloqueio continental, foi eliminado. Mas sabemos que é essencial para explicar os motivos das invasões francesas. Portanto, mesmo não sendo agora conteúdo considerado no documento curricular, sabemos que dificilmente o poderemos deixar de abordar. Quanto ao objetivo geral 2 das metas curriculares, os descritores 3 e 4 desaparecem. Mas com as AEs 10 e 11, percebemos que se continua a fazer a ligação entre a Revolução de 1820 e o descontentamento face à tutela inglesa e à permanência da corte no Brasil, sublinhando o facto da Constituição de 1822 estabelecer os princípios fundamentais do liberalismo. O terceiro descritor do Objetivo Geral 3, relativo ao processo de independência do Brasil, desaparece, assim como o primeiro descritor do Objetivo Geral 4. Deixa-se, por isso, de abordar pormenorizadamente a oposição de setores da nobreza e do clero à nova ordem política e social. Passa a ser apenas necessário relacionar a guerra civil com a divisão do país entre os defensores do absolutismo e defensores do liberalismo, conforme se pode verificar na EA 12. É de notar que o documento das aprendizagens essenciais introduziu 2 novos conceitos: mudança e ruptura, que vão surgir ao longo dos vários subdomínios, uma vez que são transversais a vários conteúdos e estruturantes para os alunos perceberem quais são os grandes momentos de mudança e de ruptura, ou, por outro lado, de continuidade. Relativamente ao subdomínio 4.3, Portugal na segunda metade do século XIX, verificamos que o título se manteve. Este subdomínio contemplava uma panóplia de metas curriculares, e agora resume-se a um reduzido número de aprendizagens essenciais. Deixa-se de abordar as principais medidas para a modernização da agricultura e não se faz referência à rede de transportes e comunicação até meados do século XIX. O descritor relativo à grave crise financeira de 1890 a 1892 também desaparece, assim como os descritores sobre as medidas tomadas pelos liberais ao nível do ensino, também as razões da diminuição da mortalidade e do aumento da população, a organização social liberal por oposição à sociedade do século XVIII, o caráter eminentemente rural da economia e da sociedade portuguesas e as preocupações que continuam a existir no urbanismo atual. É ainda de referir, no final desta análise do domínio 4, que todo o objetivo geral relativo à arte na segunda metade do século XIX deixa também de existir e não há introdução de novos conteúdos ou conceitos. Passando agora para o domínio 5, verificamos que o título se mantém inalterado: Portugal do século XX. Porém, o título do subdomínio 5.1 é agora mais sucinto, passando a designar-se a Revolução Republicana. Neste subdomínio não há introdução de novos conteúdos ou conceitos. No entanto, ao atentarmos no descritor 6 do Objetivo Geral 1, percebemos que se deixam de abordar os principais episódios do 5 de outubro de 1910, embora continuemos naturalmente a abordar a Revolução, ainda que de forma mais sucinta. Os símbolos da República Portuguesa e as medidas para diminuir a influência da Igreja junto da população também saem. É importante referir que todos os descritores relativos à Primeira Guerra Mundial e ao golpe militar de 28 de maio são eliminados.
Contudo, sabemos que a exploração do período do Estado Novo ficaria descontextualizada sem uma pequena abordagem a estes acontecimentos, que agora passa a ser feita posteriormente. O conceito de ditadura, porém, surge apenas no próximo subdomínio. Quanto ao subdomínio 5.2, este passa a intitular-se Os Anos de Ditadura e resume-se apenas a 3 descritores. Neste subdomínio, verificamos que desaparecem os descritores relativos à ascensão de Salazar no poder, bem como as medidas tomadas enquanto Ministro das Finanças. Porém, para caracterizar o período do Estado Novo, conforme pretendido pela AE 23, apenas o poderemos fazer de forma contextualizada se abordarmos sucintamente estes conteúdos. No que respeita às questões da repressão, percebemos que se perde algum pormenor, nomeadamente com a saída dos descritores relativos às prisões políticas e regimes ditatoriais na atualidade. Saem ainda os conteúdos referentes à imagem de prosperidade e paz social durante o Estado Novo, bem como a subida ao poder de Marcelo Caetano, a perda do Estado português da Índia e o apoio das populações autóctones aos movimentos independentistas. Portanto, a guerra colonial é abordada de forma menos profunda. Aqui, mais uma vez, não há introdução a novos conteúdos ou conceitos. Quanto ao subdomínio 5.3, verificamos que há uma nova organização, uma vez que este subdomínio vai aglutinar conteúdos não só do antigo subdomínio 5.3, o 25 de abril de 1974 e o regime democrático, mas também do antigo subdomínio 5.4, espaços em que Portugal se integra, passando agora a intitular-se o 25 de abril e a construção da democracia até à atualidade. Por isso, aqui entram novos conceitos: União Europeia, ONU, PALOP e sociedade multicultural. Neste subdomínio, percebemos que desaparecem vários conteúdos, nomeadamente os marcos formais do fim do Império Português, os novos países surgidos após a descolonização, a democratização do país como fator de prestígio internacional, as principais instituições europeias, as organizações que integram a ONU, todas as questões relativas à CPLP e à NATO, entre outros descritores. Seguindo agora para o último domínio, o domínio 6, verificamos que o título continua a ser Portugal hoje. O título do subdomínio 6.1, a população portuguesa, também não sofreu qualquer alteração. Aqui foram eliminados alguns conteúdos, nomeadamente a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, a evolução da esperança média de vida à nascença e as medidas para subverter o duplo envelhecimento. Contudo, muitos outros foram bastante simplificados, resultando num pequeno número de aprendizagens essenciais. Com este novo referencial para o ensino da disciplina da HGP, confere-se maior destaque ao digital, às TIC e às TIG, as tecnologias de informação geográfica, no que respeita à análise e localização dos diferentes fenómenos demográficos, conforme verificamos nas AE 29 e na AE 32, que está presente aqui no nosso quadro. Os conceitos de áreas atrativas e áreas repulsivas têm agora uma nova sequência e organização. Entrando então no subdomínio 6.2, os lugares onde vivemos, percebemos que se manteve a designação conforme já estávamos habituados a utilizar. Neste subdomínio, em concreto, deram-se cortes na definição do modo de vida e apresenta-se uma nova sequência e organização dos conceitos de área atrativa e de área repulsiva, conforme mencionei anteriormente. Há também a introdução de novos descritores, conferindo novamente maior destaque ao digital, com a AE 35, que se intitula mesmo Mobilizar as TIC e as TIG, portanto as tecnologias de informação geográfica, para localizar e conhecer as características e a distribuição da população urbana e rural. Surge também a AE 37, elaborar pesquisas documentais sobre os problemas da vida cotidiana das áreas rurais e urbanas.
Esta AE poderá ser até muito positiva na medida em que as pesquisas poderão ajudar a agregar vários assuntos e a agilizar a abordagem dos conteúdos de geografia que temos sempre alguma dificuldade em cumprir por questões de tempo. Neste subdomínio temos ainda a introdução de 2 novos conceitos: equipamento coletivo e litoralização. Todos os outros já eram contemplados no documento das metas curriculares. O subdomínio 6.3, anteriormente designado Atividades que desenvolvemos, passa agora a intitular-se As atividades económicas que desenvolvemos. E aqui deparamos com um enorme corte de conteúdos. Desaparecem as definições de taxa de atividade e taxa de desemprego e depois tudo o que diz respeito à caracterização pormenorizada da agricultura, da exploração florestal, da atividade pescatória, da indústria, da produção de energia, do comércio, dos serviços, é anulado. Vamos naturalmente continuar a abordar as atividades económicas, mas de uma forma muito menos aprofundada. Agora interessa focar-nos sobretudo em compreender que atividades integram cada um dos setores económicos e de que forma evoluiu a distribuição da população em cada um deles. Aqui entra novamente a questão do digital, das TIC e das TIC, como tendo sido transversal a quase todo o domínio da geografia. Vemos mesmo isso nas AE 44 e na AE 45. No subdomínio 6.4, agora intitulado Como ocupamos os tempos livres, constatamos que há uma inversão da organização e de sequência mesmo dos conteúdos, uma vez que corresponde ao anterior subdomínio 6.5, intitulado Lazer e Património, que era das metas curriculares. Temos aqui também alguns cortes, nomeadamente as áreas de maior oferta de equipamentos culturais e desportivos diversos, a questão da desigualdade da oferta na distribuição de equipamentos coletivos, as áreas de maior atração ou de procura turística em Portugal. Bom, mas vamos continuar a trabalhar o turismo tal como refere a AE 47, que, além disso, traz coisas novas como exemplificar a importância do lazer. A AE 49 traz como novidade a questão dos fatores responsáveis por problemas ambientais que afetam o território nacional. E na AE 50 acrescenta as ações a empreender para solucionar e mitigar problemas ambientais que afetam o território nacional e a relação com os ODS, chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Passemos agora para o último subdomínio, o 6.5. Intitulado O Mundo Mais Perto de Nós, onde encontramos uma nova organização e uma nova sequência dos conteúdos, uma vez que este subdomínio correspondia ao antigo subdomínio 6.4 das metas curriculares, mantendo, contudo, a mesma designação. Anula-se aqui a importância das redes de transporte do mundo atual e os impactos do desenvolvimento da rede de transportes. Mas surgem novos descritores. Na AE 54, acrescenta-se à discussão da importância do desenvolvimento das telecomunicações nas atividades humanas, a qualidade de vida, exemplos concretos referentes à situação em Portugal. A AE 55 traz mais uma vez a questão das TIC e das TIG, agora na abordagem das redes de transporte, e por último a AE 56 traz novos conceitos: distância-tempo, distância-custo e acessibilidade. Todos os outros já existiam. Esta análise comparativa permite-nos tomar plena consciência de que as aprendizagens essenciais trazem de facto um esforço de simplificação com vários descritores que foram eliminados, outros que se mantiveram, mas com um menor grau de aprofundamento e cuja abordagem deve, portanto, ser mais abreviada. Acreditamos que o foco da análise desta comparação deverá ser tentar respeitar o equilíbrio entre a profundidade dos temas e a abrangência do conteúdo e garantir que os alunos compreendam as grandes linhas do processo histórico e geográfico, de forma que, mesmo que com alguns temas que sejam excluídos ou tratados de forma mais superficial, a aprendizagem principal não seja
comprometida. Sugerimos, no entanto, que esse processo de análise não seja feito de forma isolada. Acreditamos que uma abordagem colaborativa entre os docentes pode ajudar a superar as dificuldades e a priorizar os aspectos mais significativos, tendo sempre em mente o desenvolvimento de competências essenciais. A flexibilidade poderá ser a chave. Ajustes contínuos e adaptações ao longo do ano letivo ajudarão a construir um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e mais eficaz. Utilizar fontes diversificadas, dinamizar jogos, explorar o uso das tecnologias educativas e promover atividades práticas como dramatizações ou visitas de estudo são estratégias que podem facilitar a aplicação das aprendizagens essenciais e, ao mesmo tempo, tornar o processo de ensino mais envolvente e relevante para os alunos. Mas será que as necessidades dos nossos alunos se limitam aos conteúdos e competências da disciplina? A verdade é que as aprendizagens procuram também criar oportunidades para que os alunos desenvolvam habilidades cognitivas, sociais e até afetivas, essenciais para a formação de cidadãos responsáveis e ativos. Podemos, por isso, dizer que as aprendizagens são um veículo para o desenvolvimento integral do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Este é um documento orientador que procura ir além dos conteúdos programáticos, na tentativa de desenvolver competências transversais como pensamento crítico e autonomia. E a nossa disciplina vai ao encontro destas necessidades, ajudando a aprimorar um conjunto de habilidades consideradas fundamentais para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, tendo em conta as seguintes áreas de competência do perfil do aluno. Estas áreas de competência definem o que se espera que os alunos desenvolvam ao longo da sua educação, até à saída da escolaridade obrigatória. Englobam o conhecimento e competências sociais, emocionais e éticas, procurando garantir um ensino equilibrado, integrador, capaz de preparar os nossos alunos para os desafios do mundo moderno. Contem com a nossa ajuda para continuar a integrar estes importantes documentos, de modo a traçarem eficaz e afetivamente um caminho em direção ao vosso sucesso. Que será também o sucesso dos vossos alunos e dos nossos alunos. Até breve!